O tipo de pauta que só existe para dar treta, mas se tornou tema inevitável depois do GP de Las Vegas. E como eu adoro uma treta na internet, vamos lá. Com a conquista de Max Verstappen no circuito de Porco-Aranha no último domingo, a primeira pergunta que muitos começaram a fazer nas redes sociais é: qual é o maior tetracampeão mundial de Fórmula 1 da história? É claro que as respostas podem variar de acordo com o gosto do freguês e da percepção individual sobre o assunto. Os números sempre são frios e temos sempre que levar em consideração como que cada piloto construiu seu tetracampeonato. Vou tentar colocar mais lenha na fogueira e deixar a minha opinião sobre o assunto, combinando as estatísticas com a percepção individual de quem tem lugar de fala sobre o tema. Diferente da geração Drive to Survive, eu vi Max Verstappen, Sebastian Vettel e Alain Prost conquistar cada um dos seus 4 títulos mundiais. Eu entendo o contexto dessas conquistas e vou deixar o meu parecer sobre o tema a partir de agora. Lembrando sempre que eu estou analisando o maior e não o melhor. São tópicos bem diferentes. É claro que as estatísticas são importantes. Os números sempre podem determinar critérios para qualquer coisa em nossas vidas, e vou levar em consideração a matemática construída por cada piloto. Porém, critérios subjetivos baseados nos fatos apresentados são inevitáveis nesse caso. Como cada piloto conquistou os campeonatos? Quais foram os adversários que ele enfrentou? O contexto geral do campeonato, considerando também o grau de dificuldade e os adversários, assim como as performances individuais de cada piloto. Eu prometo não dissecar cada campeonato conquistado, mas alguns aspectos importantes dessas temporadas de títulos serão mencionados, para que possamos ter uma dimensão mais aprofundada do que estamos falando. E dito tudo isso, eu vou iniciar as minhas escolhas desagradando justamente ao público-alvo desse conteúdo, porque na minha terceira posição do top 3 dos maiores tetracampeões da história está aquele que chegou por último nesse grupo. Logo de cara, eu digo que é injusto comparar Max Verstappen com os demais. Injusto para ele, Verstappen, e para os outros 2 pilotos também dessa lista. E o motivo é bem simples. A carreira de Max Verstappen ainda não terminou. Seu legado na Fórmula 1 ainda não está completo, o que impede um cenário total de tudo que ele construiu em sua carreira. É mais justo comparar ele com os outros 2 quando sua jornada na categoria estiver encerrada. E mesmo assim, o legado de Max na Fórmula 1 já é gigantesco. Ele é o mais jovem a correr, o mais jovem a marcar pontos, a liderar, a fazer uma volta mais rápida, a conquistar um pódio, a vencer e fazer um Grand Chelem. E para quem não sabe o que é Grand Chelem, é a pole position, a volta mais rápida, vencer a corrida e liderar todas as voltas de uma prova. E sem falar que ele é o recordista em pódios, vitórias e pontos em uma temporada, vitórias consecutivas, maior pontuação em relação ao segundo colocado, tem a maior porcentagem de vitórias com absurdos 86%, mais voltas lideradas por temporada, vitórias consecutivas a partir da pole, corridas consecutivas como líder do campeonato. Gente, a lista de recordes do Verstappen é muito longa. Max Verstappen possui uma obra-prima para chamar de sua como campeonato. O título de 2021, quando dividiu o protagonismo de uma batalha épica com um dos maiores pilotos da história, Lewis Hamilton. Poucas vezes o mundo testemunhou uma disputa tão extrema, um duelo mental sem precedentes, uma das maiores temporadas da história da Fórmula 1 e um dos finais de campeonato mais espetaculares que nossos cérebros e retinas registraram como seres vivos no planeta. E o ano de 2024 foi conquistado por Max Verstappen de forma brilhante, sem ter o melhor carro na maior parte da temporada e administrando as adversidades dentro e fora das pistas. Ninguém discute o talento de Max Verstappen a essa altura dos acontecimentos. Ele já é um dos melhores pilotos da história da categoria. Por outro lado, ninguém mandou ele conquistar 2 títulos mundiais com carros absurdamente dominantes, onde em um deles é, nos aspectos estatísticos, o melhor carro da história da Fórmula 1. E no processo, ele obliterou um companheiro de equipe que passa bem longe de ser um dos melhores pilotos da história da categoria. Não me entenda mal,
Isso não é demérito para Max Verstappen. Pelo contrário, só mostra o quão talentoso ele é em relação aos demais. Aliás, Max Verstappen, assim como o primeiro dessa lista de tetracampeões, amassou a maioria dos seus companheiros de equipe até agora. Mas é indiscutível que em 2022 e 2023 ele não teve nenhum desafio, já que dominou de forma absoluta os dois campeonatos. Tudo bem, começo de 2022 até levantou algumas dúvidas razoáveis com as 2 vitórias do Charles Leclerc nas 3 primeiras corridas, com uma Red Bull que não entregou o desempenho esperado por todos. Mas da 4ª etapa em diante, Max dominou o campeonato por completo com 14 vitórias em 19 etapas. E em 2023 foi aquele massacre que o mundo testemunhou. Max pilotou o melhor carro da história da Fórmula 1 nos aspectos estatísticos, vencendo impressionantes 19 etapas de 22 corridas, chegando ao pódio em 21 das 22 provas completadas e amassando seu companheiro de equipe com a maior diferença de pontos entre campeão e vice, 575 pontos contra 285, ou seja, 290 pontos de diferença. Foi tão humilhante que Sérgio Pérez perdeu o vice-campeonato para a diferença de pontos que Verstappen construiu ao longo do ano. De todos os tetracampeões do clube, Max Verstappen foi aquele que pode dizer que teve os 2 títulos mais fáceis de todos nos aspectos absolutos. Diferente dos outros 2 primeiros que estão na frente dele no meu ranking. Diferente do segundo colocado da minha lista, que abriu o caminho para que um dia existisse um Max Verstappen na Red Bull. Sem o número 2 no meu ranking, desconfio que até mesmo essa muito bem-sucedida Red Bull, uma das maiores equipes da história da Fórmula 1, jamais teria existido. Quando eu comecei as pesquisas para esse conteúdo, eu jurava que Sebastian Vettel ficaria na 3ª posição do ranking atrás de Max Verstappen. Mas quando comecei a olhar para os detalhes de suas conquistas, me convenci que a 2ª posição era o lugar dele. Sem Sebastian Vettel, Max Verstappen, tetracampeão, e a Red Bull vencedora jamais existiriam. Simples assim. É claro que na média estatística o Verstappen já é melhor que o Vettel, pois seus números são melhores com um menor número de temporadas. Mas eu disse lá no começo do conteúdo que eu não iria me agarrar apenas e exclusivamente aos números, pois esse não é um critério justo para a avaliação de quem foi maior que o outro. Quando olhamos para tudo que o Vettel fez na Red Bull, não temos dúvidas de que ele também foi um prodígio, e com um mérito que ninguém tira dele. Ser parte do segredo do sucesso de uma equipe que estava no caminho certo, mas que precisava do piloto certo para conquistar os títulos. A combinação Sebastian Vettel, Adrian Newey e Red Bull foi perfeita. O carro calçou como uma luva com o piloto, e é correto dizer que todos dentro da equipe, principalmente Christian Horner e Helmut Marko, aprenderam e muito com essa experiência. Quando Vettel surgiu na Fórmula 1, ele assombrou o mundo, e posso dizer que impressionou até mais que Verstappen, pois sua primeira vitória na categoria não foi na Red Bull, e sim em uma Toro Rosso, que era menor, mais nova e com menos estrutura que a equipe principal dos energéticos. O desempenho de Vettel em sua primeira temporada completa, que foi em 2008, foi tão impactante, incluindo o épico GP da Itália, que foi sua primeira vitória na categoria, que a Toro Rosso terminou aquele campeonato na frente da Red Bull, o que lhe rendeu a promoção para a equipe principal. Vettel é, até hoje, o mais jovem piloto da história da Fórmula 1 a ser campeão, bicampeão, tricampeão e tetracampeão mundial da categoria. Seu 4º título veio aos 26 anos, um ano a menos que o tetra de Verstappen. E antes que você diga, mas o Vettel também venceu com o pé nas costas, pois a Red Bull era dominante naquela época, eu devo dizer que você está um pouco equivocado no seu achismo. Vettel tem pelo menos 2 obras-primas para chamar de suas nos títulos mundiais conquistados em modo sangue, suor e lágrimas. A temporada de 2010 é até mais icônica, pois contava com 4 postulantes ao título até as etapas finais: Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Mark Webber e Lewis Hamilton.
O final em Abu Dhabi foi dramático, onde apenas Hamilton não tinha chances críveis de conquistar o título naquela etapa. Enquanto Webber e Alonso se marcavam em pista, a Red Bull trabalhou para que Vettel, que só podia ser campeão com uma vitória e uma combinação de resultados dos adversários, conquistasse o primeiro título. O que aconteceu de forma quase inacreditável. Aliás, Fernando Alonso tem traumas até hoje daquela corrida, com pesadelos constantes com o Vitaly Petrov. Sério, acho que até hoje o espanhol vê a traseira daquela Lotus durante várias e várias voltas e o Petrov não abrindo passagem para ele. Lembrando que Sebastian Vettel é até hoje o único campeão mundial da história da Fórmula 1 a não liderar nenhum momento da temporada até o final da última etapa. Em 2010, ele foi líder do campeonato apenas após o resultado de Abu Dhabi. 2011 foi a conquista de título mais tranquila de Sebastian Vettel, onde a Red Bull foi sim dominante. E mesmo assim, com uma porcentagem de vitórias menor que a de Max Verstappen nos anos de 2022 e 2023, pois o piloto alemão não venceu em 8 de 19 etapas. A segunda obra-prima de Sebastian Vettel na Fórmula 1 é o título de 2012, e mais uma vez, diferente do que muitos imaginam no seu mundo hipotético cheio de alucinógenos, a Red Bull tinha sim o melhor carro, mas não massacrou a concorrência como fez em 2022 e 2023. Aqui, tenha em mente que a Red Bull já enfrentava problemas com o motor Renault, que começou a quebrar mais do que o desejado. Até o final da primeira metade daquela temporada, Vettel só tinha vencido uma etapa. Sua recuperação se deu depois do GP da Bélgica e, mesmo assim, não foi algo dominante. Ele venceu 4 corridas em sequência, onde em 3 delas o seu principal adversário no ano, Fernando Alonso, chegou ao pódio em todas. E Sebastian Vettel quase perde o título de 2012 na primeira volta do inesquecível GP do Brasil, que para muitos é a melhor disputa de título de todos os tempos. Ele roda na primeira volta, perde várias posições e em uma pista alterada pela chuva, chega em sexto, o que foi suficiente para superar Alonso, que chegou em segundo naquela corrida. O ano de 2013 teve uma dominância de Vettel que só se estabeleceu na segunda metade da temporada, pois venceu todas as provas para conquistar o tetracampeonato. Até a pausa de verão antes do GP da Bélgica, foram apenas 3 vitórias com uma Red Bull que não foi hegemônica, o que permitiu que Fernando Alonso flertasse com a possibilidade de título. Quando olhamos para a forma como Vettel conquistou o seu tetracampeonato, ele supera Max Verstappen no contexto em função dos fatores apresentados, pois teve que lutar mais com adversários talentosos. Mark Webber e Jenson Button passam bem longe de serem cabeças de bagre, e Fernando Alonso e Lewis Hamilton estão em qualquer lista dos melhores da história da Fórmula 1. E é claro que Vettel não é maior do que o primeiro colocado desse ranking, ainda mais quando olhamos para tudo o que o alemão fez depois que saiu da Red Bull em uma carreira menos competitiva do que poderia ser. Sério, eu esperava mais do Vettel na Ferrari. Ele ficou atrás daquele que chegou ao clube do Tetra primeiro, aquele que inaugurou o clube que motivou toda essa discussão. Senhoras e senhores, o professor. De novo, não podemos considerar os números absolutos como critério de avaliação, pois eles são frios. Principalmente com alguém que competiu na Fórmula 1 em uma era com carros muito diferentes, regulamentos completamente diferentes e adversários totalmente diferentes. Dito isso, Alain Prost possui números impressionantes até mesmo para os tempos atuais. Suas 51 vitórias, 106 pódios, 33 poles e 41 voltas mais rápidas são números que, nas médias estatísticas, provam que ele é sim maior que Verstappen e Vettel como tetracampeão mundial de Fórmula 1. Prost correu em uma Fórmula 1 que tinha apenas 16 etapas por temporada, em campeonatos que utilizavam a famigerada regra do descarte de resultados. Colocando tudo em proporção, Prost é maior em níveis simplesmente absurdos. O francês obliterou todos os seus companheiros de equipe ao longo de 12 temporadas, com exceção de 3 anos. 1980, ano de estreia, e mesmo assim ele perdeu por apenas 1 ponto. 1984, e mesmo assim ele perdeu para o campeão Niki Lauda por ridículos meio ponto. E 1988, onde foi superado por Ayrton Senna por 3 pontos, mas sem a regra dos descartes de resultados, seria campeão do mundo por 105 a 94.
E todos os outros campeonatos que disputou, Prost derrotou seus companheiros de equipe por uma vantagem que sempre foi superior a 2 dígitos, ou 10 pontos ou mais. Em alguns casos, os massacres foram humilhantes, como em 1985, onde ele venceu por 73-14 Niki Lauda, 1986, 72-22 contra Keke Rosberg, 1990, 71-37 contra Nigel Mansell e 1993, 99-69 contra Damon Hill. Perceba que mencionei companheiros de equipe que não são cabeças de bagre, já que todos foram campeões mundiais de Fórmula 1 em algum momento. Agora, falando especificamente dos 4 títulos mundiais de Alain Prost. Apesar de não serem títulos consecutivos, não só foram títulos mais disputados que aqueles conquistados por Verstappen e Vettel, mas também dentro do tal contexto de uma Fórmula 1 muito mais imprevisível, com carros que quebravam mais, o que nivelava a categoria nos resultados. Um breve adendo antes de continuar. Era para Prost ser pelo menos hexacampeão e não tetra. Alain Prost venceu o campeonato de 1985 com o melhor carro e sem maiores dificuldades, ficando 20 pontos à frente de Michele Alboreto na Ferrari. Foi dominante porque chegou ao pódio em todas as provas que terminou, com exceção de uma, mas passou bem longe de ser hegemônico como Verstappen foi em 2022 e 2023, porque teve apenas 5 vitórias em 16 provas. O ano de 1986 é a obra-prima de Alain Prost, mais do que em 89. Naquele ano, a Williams de Nelson Piquet e Nigel Mansell já era o melhor carro, mas ambos conseguiram perder o título porque decidiram entrar na porrada ao longo da temporada, além de acumularem toda a falta de sorte do mundo na etapa final no GP da Austrália. Prost, mais uma vez, foi campeão pela regularidade, terminando 11 das 16 etapas no pódio, vencendo apenas 4 corridas naquele ano, contra 5 vitórias de Nigel Mansell e 4 vitórias de Nelson Piquet. Acredite em mim, não só Prost não tinha o melhor carro, como 1986 foi um dos anos mais equilibrados da história da Fórmula 1. Até Ayrton Senna com a Lotus tinha chances reais de ser campeão naquele ano até a penúltima etapa. Prost teve que mostrar o seu melhor para conquistar o segundo título mundial. Sobre o ano de 1989, o que os seus pais não contam para você é que Ayrton Senna não merecia ser campeão sob nenhuma hipótese. Não fez mais pontos sem as regras de descarte de resultados e com os descartes, Prost teve 14 pontos a mais. Tá, tudo bem, tiraram 9 pontos do Senna no GP do Japão e o campeonato ficaria em aberto na Austrália. Mesmo assim, o se não entra no campo hipotético e talvez o brasileiro teria abandonado aquela prova da Austrália de qualquer maneira. Prost foi mais uma vez regular naquele ano, terminando no pódio em 11 de 16 etapas. E Senna foi muito mais prejudicado pela McLaren e por ele mesmo do que por Jean-Marie Balestre em 89, pois teve 5 abandonos até o fatídico GP do Japão. Que Prost venceu com o melhor carro em 89, não resta dúvidas, mas teve que pilotar demais para superar um dos melhores pilotos da história da Fórmula 1 como companheiro de equipe. Um talento que supera com sobras Mark Webber e Sérgio Pérez em um grau de dificuldade que nenhum piloto na categoria enfrentou até hoje. O campeonato mais pé nas costas que Alain Prost conquistou foi mesmo em 1993, com uma Williams dominante. E mesmo assim, foi uma Williams não hegemônica, pois mesmo com 7 vitórias acumuladas nas 10 primeiras etapas, o francês não era líder do campeonato até o GP do Canadá daquele ano. Caro jovem da geração Drive to Survive, tem outra coisa que os seus pais não contam para você, pois eles são mentirosos. Aquela McLaren que o Senna pilotou em 1993 passava bem longe de ser uma porcaria. Ela só não tinha motor mesmo. Até o GP do Canadá, Senna tinha o mesmo número de vitórias que Prost naquele ano, 3 vitórias, e liderava o campeonato até então, entregando algumas de suas melhores performances da carreira. O GP do Brasil, GP da Europa em Donington Park, sim, aquele da primeira volta lendária na chuva, e o GP de Mônaco. Senna resistiu o quanto pôde naquele ano, mas Prost emendou uma sequência de vitórias do Canadá para frente. E mesmo com a melhora de desempenho da McLaren na segunda metade daquela temporada, Prost voltou a ser o professor com regularidade plena nos resultados.
No trecho final de 1993, foram 4 pódios e 3 segundos lugares para Prost, com apenas 2 vitórias de Senna no meio do caminho, Japão e Austrália, e mesmo assim o título já estava definido a favor do francês naquela altura do campeonato. Ou seja, até mesmo o teoricamente campeonato mais fácil de Alain Prost foi mais difícil do que os campeonatos mais tranquilos de Vettel e Verstappen. Até porque superou ninguém menos que Ayrton Senna, e em 2 oportunidades. Por tudo isso, considero Alain Prost como o maior tetracampeão da história da Fórmula 1. Para mim, não há como discutir com números e com os fatos no caso do piloto francês. É claro que Max Verstappen pode e muito provavelmente vai superar Sebastian Vettel e Alain Prost, mas para isso terá que chegar no Clube dos 5, que tem Juan Manuel Fangio como único sócio. E por contexto histórico, Max Verstappen vai perder a disputa contra o argentino, que é um dos melhores pilotos da história. Mas será que isso é algo realmente relevante? Não é melhor que todos nós aproveitemos do talento excepcional de Max Verstappen enquanto ele ainda está na categoria? Entendo que a discussão do maior tetra é sim válida, mas muito mais como exercício de raciocínio do que por méritos estabelecidos. Enaltecer ou diminuir um determinado piloto é uma forma um tanto quanto pobre e, de novo, injusta de escrever a história. São pilotos diferentes, de eras diferentes da Fórmula 1. Por outro lado, é importante estabelecer narrativas que posicionem esses personagens dentro do próprio tempo e também na linha histórica da categoria. Não podemos cometer injustiças nesses posicionamentos. Não podemos nos esquecer de quem abriu o caminho para que o outro pudesse conquistar seus feitos. Nesse momento, o mais importante é que o Clube do Tetra recebeu um novo membro e está muito bem servido de sócios. A história foi escrita diante dos nossos olhos e celebrar um novo tetracampeão é reconhecer a grandeza desse feito. Que Max Verstappen possa saborear o feito de estar ao lado de 2 pilotos fantásticos na prateleira dos 4 títulos mundiais e que isso possa inspirá-lo a seguir subindo degraus na Fórmula 1. Eu lamento se eu decepcionei boa parte da geração Drive to Survive com esse vídeo, mas espero ter contribuído para uma discussão que, ao que tudo indica, vai durar algum tempo.